Se você tem acompanhado as reflexões sobre o livro de Salmos, você tem percebido algumas coisas interessantes sobre essa primeira grande seção do livro de Salmos. Primeiro, obviamente, Davi é um dos personagens principais. A maior parte dos salmos são dele, ou direcionados a ele, dirigidos por ele. A gente também tem a ideia de que Yahweh é o nome dado a Deus e que ele é rei, que ele é criador. São vários salmos reais e salmos também enaltecendo a Deus como criador. Mas tem uma coisa que talvez tenha passado desapercebido por você, é que esses salmos eles falam bastante de uma figura, da figura dos pobres, dos necessitados, daqueles oprimidos. Quando a gente percebe esse primeiro livro dos Salmos, do Salmo 3 até o Salmo 41, a gente percebe que são 4 subgrupos nesses salmos. O primeiro subgrupo do Salmo 3 até o 14, o segundo subgrupo do Salmo 15 até o 24, o terceiro subgrupo do Salmo 25 até o 34 e o último subgrupo do Salmo 35 até o 41. Fazendo uma viagem rápida com vocês por alguns desses salmos, a gente vai perceber como a figura do pobre, do oprimido, do necessitado, que são várias palavras utilizadas, ela vai aparecer bastante nesses salmos. Na verdade, em todo salmo que fecha esses subgrupos, a figura do pobre, do necessitado, do oprimido vai aparecer. Por exemplo, no Salmo 41, verso 1, a gente lê: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. E aí a gente vai para o Salmo 34, que é o que fecha o terceiro subgrupo. Lá no Salmo 34, a gente lê assim, ó, Salmo 34, verso 2 e 3. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltem o seu nome. O Salmo 24, que é o que fecha o segundo subgrupo, no verso 6, a gente lê assim, Salmo 24, verso 6. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Aqui a gente tem a ideia das pessoas que estão buscando, e as duas palavras usadas, as palavras darash e bakash, elas são uma referência indireta aos pobres. E o salmo que fecha o primeiro subgrupo, o Salmo 14, a gente lê assim, Salmo 14, verso 6. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ou seja, nos 4 subgrupos do primeiro livro de Salmos, todos eles terminam com um salmo que se refere aos pobres. E nos 2 últimos subgrupos, os salmos que abrem esses subgrupos também falam dos pobres. Então, o Salmo 25, verso 5, a gente lê assim, Salmo 25, verso 9, diz assim, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. E o último subgrupo lá no capítulo 35, verso 10. Capítulo 35, verso 10. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Então a gente tem uma teologia muito forte dos pobres nesse primeiro livro de Salmos. Uma teologia forte que mostra, primeiro, vários grupos de oprimidos, necessitados, de pobres, mas com uma coisa em comum em todos eles: Deus preocupado com o bem-estar deles, Deus envolvido na salvação e na libertação deles. Ou seja, a teologia do pobre, ou a teologia dos pobres, no primeiro livro de Salmos é um fato, e ela está presente fortemente. Deus se preocupa com os mais necessitados.